Raríssimos e raríssimas bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de julho de 2024, quarta-feira, e eu tenho comentado com vocês que o ChatGPT acabou virando um interlocutor bastante frequente no meu dia a dia com perguntas completamente aleatórias. Aliás, eu fico me perguntando o que ele está pensando a meu respeito, né? Não sei se ele está comparando as minhas curiosidades com curiosidades de outras pessoas por aí, porque realmente as perguntas devem ser bastante diferentes de alguns pedidos que parecem que estão fazendo um sucesso imenso. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem bastante preocupante que o ChatGPT está sendo usado para fazer fraudes de todo tipo, para fazer golpes de todo tipo, para escrever e-mails enganosos, para levar você a esquemas com criptomoedas, heranças na Nigéria, né, mulheres cujo marido, seja lá o que for. Né? Então, como o ChatGPT, pelo menos o que eu estou usando, parece bastante ponderado, bonzinho e relativamente avesso a temas mais controversos, parece que, e existem evidências disso, que criaram uma versão menos pudica do ChatGPT, com menos pudores éticos e morais, para fazer topar qualquer negócio, e essa versão se chama Fraude GPT. Então existe na Deep Web, ou seja, onde for que esses caras se escondem ou se exibem, eu não sei, alguma coisa chamada Fraude GPT, para justamente fazer o que não se deve, né? E aí eu aproveitei esse tema e puxei conversa com o ChatGPT a respeito de uma dúvida que me intriga faz tempo. E eu vou até dar o link para a conversa. A minha dúvida é por que toda vez que surge alguma inovação revolucionária que realmente poderia mudar o mundo, né, que tem um potencial incrível de afetar a vida das pessoas de maneiras positivas, por que a primeira coisa que a gente faz é sacanagem? Não foi assim que eu falei com o ChatGPT, né? Por que o primeiro uso é maligno, é malévolo, né? É destrutivo, é safado, né? Por quê? E aí a conversa foi boa, ele concordou, ele deu vários exemplos. É verdade, veja, várias tecnologias que poderiam ser, que acabaram se tornando, sei lá, salvadoras, etc. e tal, o primeiro uso foi justamente o abuso, o primeiro uso foi justamente a destruição. Talvez porque seja mais fácil fazer o bem, o mal é fácil fazer, é fácil, só a metáfora que eu prefiro é o pum no elevador. Se você estiver num elevador, acabou a energia, né? Você tem 12 pessoas presas no elevador, alguns tendo piti, outros rezando em voz alta, invocando a proteção divina. Como é que você salva essas pessoas todas? Como é que você torna todas contentes? Né? Você pode dizer que, sei lá, você pode... Não sei o que você pode fazer. Não é? É difícil, vai ser difícil colocar todo mundo em acordo, né? Vai ser difícil você respeitar, sei lá, delírios religiosos que não vão fazer diferença nenhuma. Vai ser depois de algum tempo, você vai chegar, quem sabe, a algum tipo de ação ou de atitude que possa melhorar a situação para todo mundo ali. Agora, se você quiser fazer o mal, é só soltar um pum. É fácil, tá? Não tem nem o que discutir. Né? Pum, afinal, agrada só a quem o liberou, né? Para o resto é, obviamente, um atentado. Então, o mal é sempre mais fácil. Essa conversa com o ChatGPT eu vou compartilhar com vocês. Né? Ele falou, é verdade, o bem requer um consenso, o bem requer uma preparação, você tem que ir validando. Agora, o mal é o mal. Então essa foi uma conversa que eu achei bastante elucidativa e eu achei bom que ele comentou a questão nuclear, porque eu tenho aqui duas notícias interessantes. Uma delas é que os cientistas no laboratório de Berkeley, que é um laboratório famosíssimo por experiências com física nuclear, eles estão achando o caminho para criar o átomo mais pesado que a gente já criou, né? O átomo com peso atômico de 120, né? Eles conseguiram criar um átomo com peso atômico de 116, aliás o nome do átomo é porque eles criaram, é bizarrésimo, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do cara, aqui. O nome é tão curioso, cadê? Nuclear Bombs, não, ok, tá aqui, o nome se chama Livermorium, que parece alguma coisa do Harry Potter. Se você falar Livermorium 3 vezes com o pé esquerdo levantado, Satanás aparece, eu não sei, né? Mas eles conseguiram fazer um elemento que não existe,
né, pegando titânio, que é um material metal bastante interessante, né, eles vaporizaram o titânio acima de 1650 graus, porque o titânio, para você derreter, fundir, quanto mais ainda evaporar, é difícil a beça, e o vapor de titânio eles conseguiram acelerar num acelerador lá de Berkeley a 10% da velocidade da luz, e bombardearam trilhões desses átomos de titânio enlouquecidos, bombardearam em cima de plutônio, né, plutônio na esperança do quê? De que alguns desses átomos de titânio conseguissem penetrar em alguns desses átomos de plutônio e conseguissem ficar por ali, né? Os prótons e nêutrons iam, pelo menos por algum tempo, fazer uma coisa que não existia, e eles conseguiram fazer 2 átomos de Livermório, 2 átomos de Livermório no curso de não sei quantas semanas. Então, veja, um monte de gente ali para conseguir ao longo de não sei quantas semanas fazer 2 átomos de Livermório. Aliás, ele tem um outro nome curioso também que eu já esqueci. Tem 2 nomes possíveis para essa coisa. E aí estão felicíssimos porque isso aponta uma nova técnica para você chegar perto do número atômico 120, de novo, que é uma substância que não existe, é um metal, um elemento que não existe, porque esse elemento, quem sabe, seria estável. Porque, veja, a hora que você começa a socar muita coisa dentro de um átomo, você pega hidrogênio tem lá um prótonzinho. Você vai socando mais coisas ali dentro, mais próton, mais nêutron, legal, vai ficando cada vez maior, né? Você vai fazer a tabela periódica inteira, vai fazer o universo, mas a partir de um certo ponto aquilo fica meio instável, é como se você fosse fazer um Lego com peças demais, uma hora um castelo de cartas, uma hora esse negócio desmorona, né? Mas esse elemento que eles conseguiram fazer durou alguns milionésimos de segundo, eles ficaram felicíssimos. Por que eu estou contando essa história toda? Né? Tem vários aspectos interessantes aqui, eu acho. Em primeiro lugar, veja, são humanos conseguindo criar coisas que absolutamente não existem por aí no universo. Veja, é quase uma coisa divina, demiúrgica, que é uma bela palavra, né? Cientistas conseguindo criar elementos que não existem, né? Elementos que talvez sobrevivam, talvez não, tal, usando, afinal, uma tecnologia que a gente descobriu, 100 anos atrás, certo? Mas o que a gente fez assim que a gente descobriu essa tecnologia? A gente explodiu Hiroshima e Nagasaki. Primeira coisa, a gente simplesmente evaporou 100 e tantas mil pessoas numa fração de segundo, né? Veja que coisa espetacular. Eu estou lembrando dessa história de Hiroshima e Nagasaki porque eu acabo de assistir um vídeo que eu vou, obviamente, compartilhar com vocês, né? Como sempre, os links estão na descrição do episódio, os links estão no radinhodepilha.com, vocês sabem tudo isso, né? Que é um vídeo muito interessante sobre um lugar paradisíaco, né? Com um povo sorridente, magnífico, crianças lindas, né? Que eram ilhas ali no Pacífico que achavam que estavam longe de toda essa confusão, né? Falou, que a gente achou o paraíso na Terra, está tudo bem, deixa esses brancos loucos fazendo o que eles quiserem. Mas, obviamente, isso não dura para sempre, né? Os americanos um dia, né? De novo, não são só americanos aqui, vamos falar dos soviéticos também, porque um é pior que o outro, né? Os americanos tinham explodido Hiroshima e Nagasaki, mas eles ainda não entendiam muito bem o que fazer, como funcionava, quais os riscos de usar armas nucleares, e eles resolveram separar uma área ali no Pacífico, que foi chamado de Campo de Provas do Pacífico, Pacific's Proving Ground, que é até uma ironia, né, militares fazendo alguma coisa que começa com Pacific. Ok, então eles selecionaram algumas ilhas que ficam justamente no meio do nada do Pacífico, né, por precaução, né, não que aquelas ilhas não tivessem ninguém morando, obviamente tinha alguém morando, gente felicíssima, né, o paraíso na Terra e tal. Eles começaram a fazer testes nucleares em algumas ilhas do Pacífico. Se eu não me engano, a primeira ilha que foi usada para fazer um teste foi uma ilha chamada Bikini. Sim, Bikini. Ok, Bikini. A ilha chama Bikini, não tinha ninguém de Bikini. Né? Mas o que acontece é que eles pegaram os nativos de lá, um povo felicíssimo, bonito, etc. Falaram, gente, eu vou tirar vocês daqui temporariamente, depois vocês voltam, tá bom? Que a gente vai brincar de guerra aqui. O que eles fizeram? Pegaram vários navios abandonados, dezenas e dezenas e dezenas de navios, navios que eles tinham apreendido dos alemães, apreendido dos japoneses na Segunda Guerra. Botaram um monte de naviozinho ali, como se fosse batalha naval, né, e resolveram soltar de um B-29 uma bomba atômica um pouquinho mais poderosa do que a de Nagasaki.
a mesma tecnologia, plutônio, ok? Ok. Soltaram a bomba, não sei quantos, sei lá, 100 e tantos metros de altitude, para ver o que acontece. Só para ver o que acontece. Né? Lógico, para ver o que acontece com os navios. Os navios, aliás, estavam cheios de animaizinhos inocentes, né? Ovelhas, cachorros, ratos, pombos, sei lá o que mais que você põe, galinha, porco, põe vários bichos lá que completo. Eu falo, pô, os caras estão felizes, né? Pô, me deixaram em paz, não vão me jantar, não vão me almoçar. Eu estou aqui feliz tomando sol, até que surge um segundo sol. O segundo sol é essa detonação atômica, e essa foi a primeira de 105 detonações nucleares naquela região do campo de provas do Pacífico. 105 armas nucleares foram testadas ali, algumas acima da superfície, como essa de Bikini, né, algumas abaixo da superfície, né, acho que isso foi de 40 e poucos até 50 e pouco, 60 e pouco, final do começo da década de 60. Né, aí chegou uma hora que os americanos pararam. Os russos não. Os russos continuaram testando isso, não no Pacífico, porque acho que é muito sol para eles. Eles resolveram testar isso na fronteira com o Cazaquistão, que curiosamente não é deserta, né? Curiosamente tem gente, e nos testes soviéticos imagina-se que mais de 1,5 milhão de pessoas tenha sido contaminada por essa brincadeira infeliz com radiação, etc, etc, etc. 1,5 milhão de pessoas, soviéticos também não ficam atrás. Não é? O que até, na verdade, soviéticos é até mais difícil, porque como os caras censuram tudo, então você não fica sabendo de nada, né? Eles vão contar alguma narrativa gloriosa, né? Sei lá, do partido. Pois bem, então, veja, os americanos testaram mais de 100 armas nucleares ali no Pacífico, as populações foram mexidas de lá para cá, algumas explosões foram piores do que eles imaginavam, quando eles começaram a testar bombas de fusão nuclear. Vamos lá, vale a pena sempre a gente fazer uma diferença. A gente chama de bombas nucleares, todas são bombas nucleares, né? Tanto a atômica quanto a bomba de hidrogênio, a são nomenclaturas, mas tem uma diferença aí de como elas funcionam, né? Numa bomba de Hiroshima, de Nagasaki, você pega átomos muito pesados, muito grandes, muito instáveis, eles são naturalmente instáveis, eles estão loucos para desmontar, né, como urânio, alguns isótopos de urânio, alguns isótopos de plutônio, aqueles que não param muito em pé. Né? Você concentra esses caras todos e adivinha o que você faz? Você dá um tranco para ver se de repente eles começam a desmontar sozinhos e aquilo vira uma reação em cadeia. Né? Um átomo de urânio desmantela, esparrama partícula e energia para todo lado, e aí adivinha o que acontece? O vizinho também espana, mais ou menos como um elevador. Né? As pessoas começam a contagiar uma outra com estresse. Então, é uma reação em cadeia, esses átomos imensos, eles vão quebrar, por isso chama fissão, porque eles, né, você tem um átomo grande que divide em vários pedaços, né, isso libera uma energia louca e vaporiza 100 mil japoneses de uma vez só. Pois bem, essa é a fissão nuclear, mas é lógico que os militares não estavam contentes com isso, eles queriam fazer alguma coisa mais destrutiva ainda e resolveram fazer o mecanismo oposto. Ao invés de pegar átomos pesadíssimos, vamos pegar os átomos mais leves possíveis, hidrogênio, deutério, lítio, sei lá hélio. Vamos fazer o que acontece no Sol. No Sol você tem o Sol gigante, gravidade gigante, pressão gigante, temperatura gigante. Então, naquela temperatura e pressão insanas que estão no núcleo do Sol, o que acontece é o hidrogênio, quando cruza outro hidrogênio, normalmente eles manteriam uma distância segura, né, mas eles acabam se chocando e viram outra coisa, eles se juntam, eles viram um átomo maior, eles se fundem, que beleza. É isso que você tem que agradecer todo santo dia que mantém esse planeta vivo. Né? Só que no caso dos militares, isso mantém muitas pessoas mortas. Então, a ideia aqui é, vamos fazer o seguinte, vamos tentar recriar o que acontece no Sol. Mas espera aí, como é que a gente recria as condições do Sol? Né? Se você botar hidrogênio todo mundo junto ali e botar uma música alta, não acontece nada. Né? Então você tem que provocar ali uma pressão e temperatura extraordinárias. Então, para provocar essas condições favoráveis, o que você faz? Você envolve esse hidrogênio todo com uma bomba atômica. Então você explode uma bomba atômica, uma bomba de fissão com urânio. Isso provoca uma onda de choque tão monstruosa que vai provocar, na sequência, por consequência, inclusive, vai provocar fusão. Então você explode uma bomba atômica para poder explodir uma bomba de fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio. Pois bem, isso é milhares de vezes mais poderoso do que qualquer coisa, né, que já tivessem feito. Uma das bombas que eles explodem
eles até ficam assustados, eles estavam esperando alguma coisa aí de 6 megatons, megaton que parece algum personagem de desenho infantil, né, ou sei lá, algum músico esquisito. Quando você pega uma bomba, você tem que comparar com alguma coisa. Você compara com o quê? Alguma coisa relativamente conhecida, dinamite. Então, sei lá, a bomba de Hiroshima equivalia a 10 mil toneladas de dinamite, ok? Imagina uma tonelada de dinamite, bota 10 mil, você tem a bomba de Hiroshima. Agora, quando você explodiu essa bomba, que foi uma surpresinha, ela explodiu com 15 megatons, ou seja, 15 milhões de toneladas de TNT. 15 milhões de toneladas, ou seja, foi praticamente 1000 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Explodiram lá, vejam lá o vídeo, tem aquelas explosões simplesmente assustadoras, nefastas, aquelas imagens pavorosas, né? Aquilo contaminou centenas de quilômetros mais longe do que eles imaginavam, né? Os militares envolvidos também acabaram ficando doentes, não é? É uma coisa simplesmente pavorosa, e um belo dia eles pararam. Os russos continuaram fazendo isso por praticamente mais 20 anos, até a década de 80 os russos estavam fazendo experimentos, não é? Se eu não me engano, depois que eles desistiram do Pacífico, eles começaram a fazer isso embaixo da terra, né? E aí eu estou contando essa história com um certo fascínio, porque alguém tem que escrever um livro ou fazer alguma coisa sobre a influência simplesmente nefasta, né, da completa falta de noção de militares ao redor do mundo e na história, né? Porque quanto dinheiro e quanto recurso e quanto estrago feito por milicos, que é uma categoria que até hoje eu não sei para que serve ainda, né? A gente saiu no jornal recentemente que o Brasil acabou de receber de Israel uma nova geração de mísseis antitanque, né? E aí eu fico me perguntando, que outros tanques? Né, o exército brasileiro vai enfrentar que tanques? Tanques do quê? Tanque de lavar roupa, mas tanque do quê? De peixe? Né, que outros tanques que os nossos militares vão enfrentar que eu não tenho a menor ideia se a gente é um país continental? A gente vai ser atacado pela Bolívia, né, bastante maduro. Bom, desculpa. Então, vocês sabem que eu tenho aqui, né, uma peculiar birra com essa categoria que perturba a humanidade há muito tempo, né? Milhares e milhares de anos os milicos ficam fazendo coisas de jirico e todo mundo padece por conta disso. O mundo seria melhor sem eles. Haja vista Costa Rica, né, um país vizinho nosso aqui que na década de 50 aboliu os militares e está muito bem, está feliz, não teve nenhum golpe de Estado, não teve ditaduras, torturas, né? Porque milico mata, é para isso que o milico é treinado, né? Milico não sabe plantar, milico não sabe colher, milico sabe matar. Né, matar e morrer também, se possível, matar antes de morrer. Desculpa, se for uma pequena digressão, eu estou um pouco incomodado com essa história. Pois bem, então está aí um vídeo extremamente interessante mostrando o delírio que foi você simplesmente pegar o paraíso terrenal, o paraíso terrestre, um dos lugares mais bonitos, extraordinários do planeta, e você usar de playground para milicos que estão deixando ali não só terra arrasada, mas terra radioativa, tudo contaminado. Nem dá para imaginar o impacto que isso teve na vida marinha, o impacto que isso teve, sei lá, todo esse resíduo radioativo não fica por ali, né? Aí os caras vão fazer testes em Nevada, que é justamente no meio do território americano. Desculpa, é muito difícil para mim assimilar essas coisas. Então isso só confirma a minha conversa com o ChatGPT. Realmente é muito mais fácil você fazer estrago, né, sejam bombas atômicas ou fraude GPT, do que você fazer o bem, né? Haja vista a quantidade de influencers brasileiros que estão povoando as páginas de escândalos, né? Haja vista o que rumo que o digital acabou tomando e deixa para lá, porque isso também para mim já é uma questão de crise profissional. Mas a gente tem outras histórias para contar e vamos também mais uma vez falar de milicos e coisas militares em geral, porque ontem eu estava dando uma olhada no arquivo do podcast The Rest is History, que é um podcast em inglês que eu simplesmente adoro, divertidíssimo, estou sempre falando bem dos caras aqui e tal, que eu fico super feliz que eles estejam prosperando, que eles sejam viáveis, que eles devem estar provavelmente pagando suas contas, né, que é uma coisa que até hoje eu não descobri como fazer direito.
Mas eu descobri que eles tinham 4 episódios sobre a história de Portugal. Olha, Portugal, eu sou descendente de portugueses, muitos de vocês devem ser também, mas eu não conheço nada da história de Portugal. Então resolvi ouvir os episódios, são 4, eu estou no terceiro, muito interessante. A história, obviamente, completamente insana, né? Como sempre é uma sequência de gente louca e de ideias de jirico e seja lá mais o que for, né? Não só porque Portugal, qualquer história dessas é sempre uma bagunça. Tem alguns pontos interessantes aqui. Lógico, toda história tem seus grandes heróis, tá? Acho que eu lembro na escola de ter que pagar pau lá para o Henrique, o Navegador, né, que seria lá o rei, sei lá o que, de Portugal, que teria investido na inovação marítima, tinha criado em Sagres uma escola ali que juntou astrônomos, marinheiros, geógrafos, sei lá, astrólogos, não sei mais quem, né, e resolveu criar uma nova geração de embarcações, porque os caras queriam, né, Portugal era um país pequenininho, muito pobre, né, e os caras descobriram que, tem coisas lá fora que a gente pode, digamos, se apropriar, não é? Então, mas tem uma história interessante aí, tem várias histórias interessantes, que se você estiver interessado na história de Portugal, sem romantismo, sem narrativas heróicas, sem as armas e os brasões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, foram além da Taprobana, de Camões, não é? Eu recomendo, tá? Mas uma das coisas que eu estava conversando com a minha mulher ontem, era que, veja, eu não sabia, mas esse Henrique o Navegador, ele é descendente de uma princesa inglesa. Ela falou, como assim? Não, a Inglaterra sempre teve uma relação muito próxima, na verdade é um das parcerias, dos tratados mais antigos em existência. Eles têm uma parceria com Portugal desde o século XIV, são quase 700 anos aí de acordo entre as duas coroas, não é? Porque afinal a Inglaterra está sempre de olho na França, o que a França pode fazer, o que pode fazer a Espanha. Bom, se ela tiver uma aliança com Portugal, pelo menos elas têm um pé ali no continente, é mais fácil, porque se os outros fizerem aliança com Portugal, a Inglaterra está completamente exposta, então é uma relação muito antiga, ok. Num certo ponto, eles mandam lá essas coisas que, né, a monarquia fazia, vai aí minha filha para casar com seu filho e assim seja, né? E mandam, eu já esqueci o nome da moça, mandam lá a moça para casar com um português, eu sei se era o João, provavelmente, talvez um João, tem vários Joões, né? E aí manda casar com o João e ela acaba sendo mãe do Henrique, o Navegador, etc e tal, ok. Mas o Gai, minha mulher falou, nossa, mas eu não sei por que as meninas querem ser princesa, porque é um mico ser princesa. Imagina, se você é princesa, alguém vai mandar você pegar um raio de uma carruagem, de uma diligência, sei lá que diabo que é aquilo, vai botar você lá com um cavalo e vai mandar você atravessar o inferno para de repente você ter que se deparar com um marmanjo 30 anos mais velho que você, que vai praticamente te estuprar, né? E você vai ter que viver isolada, longe da sua casa. Qual é a graça de ser princesa? Né? Imagina você lá com 13, 14 aninhos, olha, é o seguinte, a gente mostrou um retrato seu, né, para um descendente da coroa, não sei da onde, né, e aí você vai ser mulher do cara, tá bom? Tchau. Mas eu gostei, eu quero ficar aqui, está todo mundo aqui, minha família está aqui, meus irmãos estão aqui, a minha língua está aqui. Não, vai lá parir mais monarcas, você na verdade é uma máquina Xerox, uma máquina de reprodução. Né? Então embarca essa menina numa jornada provavelmente bastante desconfortável, não é? E aí ela vai cair, imagina, cai de paraquedas na cama de algum tarado, né, que vai daí para frente o resto da história. Ele fala, eu não sei por que as meninas querem ser princesa, porque é um horror, você não tem nenhum controle sobre a sua vida, você não tem controle de nada, você está sendo negociada, você é uma ferramenta diplomática, né? Vale lembrar, eu acho que eu comentei recentemente aqui no Radinho de outra série de podcasts aqui, sobre o Império Austro-Húngaro, sobre a fantástica dinastia dos Habsburgos, né, dos arquiduques da Áustria. Eles foram aumentando o seu império, não necessariamente com conquistas militares, mas simplesmente casando as filhas de uns com os outros, né, e aí tudo vira uma grande família. Se você for um arquiduque da Áustria, se você quiser casar, tá aqui uma lista de 12 herdeiras que são, né, que estão de acordo com os nossos interesses. Se você quiser casar fora daqui, azar o seu, você vai perder o seu título, que aliás é o que acontece com Franz Ferdinando, que é o herdeiro do trono austríaco, que é morto em Sarajevo e começa a Primeira Guerra Mundial. Bom, isso é uma digressão, mas vamos voltar aqui para as princesas. Então,
pensem, meninas, né, se vocês vão levar sua filhinha, né, ou seja lá quem for, ou vai botar um vestidinho de princesa, porque, na verdade, ela, coitada, é uma mercadoria. Toda princesa, ela está condenada a simplesmente a surpresas desagradáveis, né? Não é que ela vai ser Cícia Imperatriz, não. Vou mandar para você para algum cara mal cheiroso, barrigudo, sei lá se tem alguma perversão ou não, provavelmente com todo o pacote genético comprometido, porque haja vista, esses caras ficam casando entre eles e o que mais acontece ali são problemas genéticos. Então, só para a gente pensar se é tão interessante assim ser princesa. E de princesas eu vou passar para a questão de divas. Já eu volto para falar de Portugal, porque eu me esqueci de comentar. Quando começam a fazer, escolheram os americanos, os militares americanos, né, fazem aquelas explosões nucleares no atol de Bikini, a primeira bomba que eles vão explodir, eles são criativos, claro. Naquela época todo mundo achava a bomba bonito, né? Sei lá, era uma amostra do poder masculino, sei lá do quê. Né? Então, a bomba que eles lançaram em Nagasaki era chamada de Fat Man, o gordinho, certo? Certo. Talvez imaginando já, né, uma coisa visionária do Kim Jong-un, não sei. Né? Mas agora eles resolveram fazer, olha, vamos fazer um trocadilho aqui, porque em inglês, quando uma mulher é voluptuosa, quando ela tem o corpo assim cheio de curvas, né, quando ela está num vestidinho justinho, realçando a sua geometria, né, é uma maneira de você elogiar, meio machista, claro, é dizer que aquela é uma bombshell. Porque, veja, se você vê né, sei lá, como é que é uma bomba, tem aquela forma mais ou menos, em suma. Então, um dos elogios bastante machistas é dizer que aquela mulher é uma bombshell. Então, já que os caras tinham na mão exatamente uma bomba mais poderosa do que qualquer outra, eles resolveram homenagear um mulherão, né, num vestidinho. Eles homenagearam a Gilda da Rita Hayworth. Então, essa bomba que explodiu no atol de Bikini, ela foi chamada de Gilda, aparece o cara escrevendo lá Gilda, eles colaram uma foto bonitona, gostosona lá da Gilda na bomba, explodiram ali e tal, e aí isso foi notícia, né, no atol de Bikini, e veja, foi essa história da Gilda, a bombshell, a gostosona, bonitona, explodindo num atol paradisíaco no Pacífico, né, que deu origem ao nome de biquíni, para o maiô de 2 peças. Quando o fulano de tal, que eu já esqueci o nome, inventou o biquíni, inventou o modo de dizer, né, mas sei lá, popularizou o biquíni, porque, desculpa, em Roma as mulheres já usavam biquíni. Tudo bem, tem mosaicos aí mostrando as meninas com 2 peças, a invenção não é tão nova assim. É que o cristianismo pudico, que não consegue ver um umbigo sem ter um piriri, né, tinha banido essa história toda, né. Bom, em suma, o cara inventou o maiô de 2 peças e ele deu o nome de biquíni como uma homenagem a esse grande triunfo da civilização ocidental, que foi simplesmente destruir o paraíso 105 vezes. Não é mesmo? Então veja, Gilda, biquíni, explosão, né? Vamos lá. Eu estou me perdendo um pouco aqui, vamos voltar para a história de Portugal. Tem várias histórias curiosas aqui. Eu nunca tinha entendido bem por que o Dom João VI larga Portugal para trás e vem para o Brasil e deixa Portugal lá, entrega a sua própria sorte. Depois eu fui, porque imagina, como eu já comentei inúmeras vezes, como eu cresci durante a ditadura e eu estudei em escolas públicas, né, ou seja, controladas ainda mais pela ditadura, o meu ensino de história, o meu aprendizado de história foi, digamos, ficcional, para não dizer que foi uma porcaria. Né? Então realmente eu não aprendi história direito, agora eu estou correndo atrás do prejuízo, né? Mas eu nunca entendi muito bem como é que de repente um rei larga o país para trás e vem para cá. Por que será que é o sol? Né? Não sei. Aí eu entendi um pouco melhor. Vocês devem saber, vocês são uma geração mais nova, têm acesso a mais informação, devem estar conversando com o ChatGPT sobre temas diversos. Mas aí o que acontece, pelo que eu entendi, é o seguinte: o Napoleão está lá, sendo Napoleão, né, se expandindo pela Europa e tal, e o cara dá um ultimato em Portugal. Portugal já era uma grande aliada da Inglaterra, Napoleão tinha horror à Inglaterra, né, horror, inimigo máximo, né, e Napoleão dá um ultimato para Portugal. Falei, olha, vamos parar com essa zona, vocês vão esquecer a Inglaterra, vocês vão se aliar conosco, senão a gente vai invadir vocês. Na época, acho que se eu não me engano a rainha era Maria, que era completamente louca, destrambelhada, né? E você tinha um regente ali, que era o Dom João VI, o João.
O João não era exatamente um cara talhado para a liderança, para não dizer que ele era um banana, né? O João fica sentado em cima da história, não sabe o que fazer, os ingleses ficam preocupadíssimos, porque se de repente a França conquista Portugal, os ingleses estão expostos, eles não têm mais nenhuma entrada, né, ali na Europa, e aí os ingleses dão um ultimato. Meu amigo, é o seguinte, vamos lá, ou você continua do lado da gente, ou o negócio vai ficar feio. Se você tiver com medo do cara, vamos fazer o seguinte, a gente propõe, ou seja, a ideia foi dos ingleses, né? A gente propõe o seguinte, vocês vão para o Brasil, vocês deslocam todo o governo, o império, vai para o Brasil, fica lá, o Brasil está longe, tá bom? E depois que essa zona acabar, você volta. Aí o cara senta em cima, bom, em suma, a água bate na bunda, e aí deve ter sido uma cena simplesmente dantesca. Eu fiquei muito estimulado a ler o livro da Schwartz, a Brasil, uma biografia. Eu não li ainda, quero ler, vou ler. Inclusive, um dos podcasters ali não só leu o livro, recomendou o livro, mas como fez um review bastante positivo, né, ele conta que foi um pega para capar, né, sei lá quantas, acho que 15 mil pessoas da corte portuguesa correram lá para os navios e vieram de qualquer jeito, as mulheres chegaram cheias de piolho, imagina, aquelas princesas todas tiveram que raspar a cabeça careca, porque foi uma viagem horrível, não tinha como tomar banho, né, aí chegou todo mundo desesperado aqui no Brasil e foi desembarcar em Salvador, que na época deveria ser alguma coisa relativamente provinciana. Então imagina aquele bando de nobre desesperado, milhares e milhares de milhares, desovando em Salvador, né? Os caras de Salvador olhando para aquele bando de gente, né? Deve ter sido realmente uma cena bastante peculiar, e já que eu estou falando de Salvador, vale a pena lembrar, eles até comentam uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, eu nunca entendi a expressão para inglês ver. Para inglês ver é alguma coisa que é de mentirinha só para enganar, mas de onde vem para inglês ver? Acontece o seguinte, né, o Brasil, o Portugal fazia um dinheiro louco com o tráfico de escravos, escravizados, né, fazia um dinheiro insano com essa história. Portugal importou, sei lá, trouxe, arrancou, transportou 10 vezes mais africanos para o Brasil do que, sei lá, do tráfico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com toda essa questão que os caras têm, com a questão racial, etc. e tal, eles tiveram 1/10 de africanos. A gente teve 10 vezes mais, isso num dia bom, certo? Provavelmente pior ainda a situação. Imagina, os ingleses estavam começando a forçar muito a barra, criar movimentos abolicionistas, movimentos da sociedade civil, tentando abolir a escravidão, né? Aí os portugueses falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei assim, olha, a gente não vai parar de transportar, mas quando eles chegarem no Brasil, eles vão ser imediatamente libertados, não vão ser mais escravizados. Aí o inglês falou, ok, tá legal, fechou, vamos nessa, tal. Obviamente isso nunca aconteceu, os caras continuaram traficando gente de lá para cá e continuaram escravizados, e a gente demorou mais, 60 anos, 70 anos quase, a gente foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Né? Então a gente enganou os ingleses com essa lei feita para inglês ver. Mas por que eu estou lembrando dessa história toda? Por causa das princesas carecas e cheias de piolho desembarcando num país. Bom, eu não sei, agora logo vem a parte do Brasil, eu estou muito interessado em entender, mas eu gostei de saber que o papel estratégico dessa questão da França, Espanha e Portugal e Inglaterra, e quais eram os interesses em jogo, e por que o banana do Dom João, que veio para cá provavelmente um completo incompetente, esse é o problema da monarquia, se bem que o presidencialismo brasileiro não está muito longe disso, é um mais maníaco que o outro, não é? Trouxeram a gente até aqui. Eu vou ouvir o 4º episódio, eu hei de compartilhar com vocês com alegria. Né? Mas aí só para complementar, eu vou fazer citando mais uma das minhas conversas com o ChatGPT. Outro dia eu estava vendo um documentário na televisão e mostrou baleias. Não, acho que era uma reportagem, acho que eram baleias jubarte na costa, sei lá de onde, era Noronha, que eu não conheço ainda, eu nunca vi uma baleia. A única baleia que eu vi era uma réplica de uma baleia no Museu de História Natural de Nova York, uma baleia azul, uma coisa espetacular, linda, não é? Eu nunca vi uma baleia ao vivo, adoraria ver, né? E aí eu vi aquela coisa toda, não, porque as baleias mergulham até não sei que profundidade, e aí me veio uma curiosidade aleatória, e eu pensei, puxa, qual será a temperatura do corpo de uma baleia?
qual que você acha que é a temperatura de uma baleia? Né, um bicho daquele tamanho, que está debaixo d'água o tempo todo, não é? Qual é a temperatura? Aí eu perguntei, qual é a temperatura de uma baleia? 36 graus e meio. A mesma que a sua, a mesma que a minha. E aí eu falei, pô, como eu sou tonto, é claro que é a mesma que a nossa, porque se você pegar uma célula de uma baleia, ela não é 1 milhão de vezes maior que a sua. É do tamanho da sua. Qualquer célula sua é mais ou menos o tamanho de uma baleia, que é mais ou menos o tamanho de uma célula de um camundongo. As células são células. Acontece que a baleia tem muito mais célula. Muito mais célula que você. Mas, em princípio, é célula. Célula tem mitocôndria faz ATP, né? O mesmo processo que acontece há milhões de anos, né? Milhões e milhões, não, bilhões de anos. A vida é a vida. A vida de mamíferos é a vida de mamíferos. Não é? Então a temperatura dela é mais ou menos, é praticamente a mesma que a sua. Eu me senti ainda mais conectado a essa criatura espetacular, né? Vale lembrar que ela nasceu com um bicho na beira da água que resolveu fazer o caminho oposto, pensando bem, né? Eu ouvi dizer que um dia os humanos vão explodir bomba atômica, deixa eu ir para debaixo d'água, não adiantou nada, explodiram debaixo d'água do mesmo jeito. Mas voltando, é o mesmo metabolismo. 36 graus e meio. E aí eu vou pular disso para uma outra forma de vida completamente diferente, com uma outra história, mas que também a gente tem um antepassado comum, que é uma criatura que não gosta desses 36 graus e meio. Talvez, aliás, a explicação por que mamíferos trabalham nessa temperatura, 36 graus e meio, é justamente para evitar que essa outra criaturinha, que são os fungos, prosperem. Porque fungo não gosta de calor, por isso que fungo dá enfrieira. Né? Fungo não passou de uma certa temperatura, o fungo não consegue funcionar. Então, para os mamíferos, animais de sangue quente, conseguirem viver uma vida mais tranquila, eles elevaram a temperatura acima desse ponto que os fungos toleram, não é? E só que aí então é isso, porque também não adianta você fazer um mamífero que funciona a 45 graus, primeiro porque as reações químicas vão para o saco, segundo, porque é muita energia, você vai ter que consumir mais energia ainda, você tem que achar ali um pontinho de equilíbrio. Então, aparentemente, o pontinho de equilíbrio para ficar livre dos fungos é 36 graus e meio, mas aí, já que a gente está falando de temperatura, vale lembrar que essa semana a gente registrou o dia mais quente da história conhecida pela humanidade, né? A gente superou o último recorde, então o dia mais quente acabou de acontecer, né? O planeta continua aquecendo apesar de tudo, né? Ninguém está nem aí. A gente já comentou aqui que com essa história de ChatGPT, inteligência artificial, a Microsoft e o Google desencanaram das metas ambientais. Desculpa, gente, dane-se o planeta, mas eu tenho que fazer esse robô funcionar, não é? Vai continuar subindo a temperatura, mas aí tem uma notícia um pouco difícil para compartilhar com vocês, que é a seguinte: cientistas estão descobrindo que fungos, evolução é evolução, gente, né? Fungos estão começando a descobrir como aguentar calor. Essa não é uma notícia boa. Essa não é uma notícia boa. Essa é uma notícia péssima. Porque o que a gente acabou fazendo, né? Veja, a gente compartilhou N histórias por aqui, né? O nosso efeito deletério, né, no planeta já está fazendo, primeiro, com que o planeta gire mais devagar, porque a gente está derretendo as calotas polares. Eu vou dar link para essa notícia. O planeta está girando cada vez mais devagar. A temperatura está subindo, né? Então, não só isso está fazendo seca, fome, incêndios, etc. e tal, mas veja, a gente está forçando a mão da evolução de criaturas que a gente não gostaria que elas evoluíssem muito. Por exemplo, fungos. Né? Fungos são especialmente perniciosos. Né? Provavelmente, se você, espero que não, mas se você for hospitalizado por alguma razão qualquer, os caras vão querer tirar de você de lá o mais rápido possível para não pegar nenhuma infecção hospitalar brutal. E essas infecções hospitalares não são só infecções provocadas por bactérias que se tornaram superbactérias porque a gente consome antibiótico a granel. Não, fungos também. Fungos são infernais, né? Mas fungo pelo menos tinha essa defesa. Olha, se você tiver com a temperatura normal, sistema imunológico em dia, você consegue manter esses caras à distância, exceto se esses caras aprenderem como sobreviver num mundo mais quente. Então, a gente já cansou de comentar aqui no radinho, né, do surgimento do Candida auris, que é um fungo que sofreu alguma mutação e agora está se tornando especialmente letal, ameaçador e global. Não é? Então, veja o que a gente conseguiu fazer, né, de novo, aquela história. Não só a gente consegue fazer o mal,
mais rápido, porque afinal dá mais dinheiro, né, beneficia quem está no poder, etc. e tal, como mesmo algumas das consequências da nossa, em princípio, insaciável fome por novidade, acabam tendo consequências imprevisíveis e imprevistas, mas que a gente está aqui, está todo mundo vendo, está todo mundo falando, mas a gente aparentemente não consegue reverter o rumo da história. Agora, só para encerrar, já que eu tenho que compartilhar essa história porque é um completo delírio, né? Se você quiser entender a expansão portuguesa, né, os portugueses conquistando o norte da África, o contorno da África, indo até a Índia e tal, tem várias questões. Obviamente a questão riqueza, essa é a primeira questão. A segunda questão é religião. Né? Os monarcas e os portugueses, muitos espanhóis também, estavam ali imbuídos de uma missão santíssima, que era expandir o cristianismo, ainda mais porque a água estava batendo na bunda, desculpe aqui o baixo calão, por conta do islamismo. O islamismo estava se expandindo, né, pela Europa, se expandindo por tudo quanto é canto. Imagina, daqui a pouco os caras vão conseguir conquistar Constantinopla, vai virar Istambul, aí toda a rota das... Imagina, o islamismo está se expandindo. Vale lembrar que Portugal e Espanha foram, digamos, dominados pelo islamismo por algumas centenas de anos, né, e não gostaram muito. Então, muitos desses monarcas portugueses tinham uma missão de jihad, de guerra santa. Né? Nós temos que acabar com os muçulmanos, porque eles são uma ameaça, são infiéis, então tem essa questão religiosa. E aí entra, mais uma vez para mostrar que a gente acredita em absolutamente qualquer coisa, né? Entra um mito. Desde a Idade Média havia um mito que existia um reino perdido na África, no meio ali daqueles países islâmicos, ainda tinha ali um bastião do cristianismo, que era o reino do Preste João. Preste João, um rei mitológico, mítico, um país cheio de riquezas extraordinárias, monstros incríveis, tá? Aquela coisa medieval bastante imaginativa. Então, muitos monarcas portugueses juravam de pé junto que eles iam conseguir achar o Preste João, fizeram missões para encontrar o Preste João, ninguém encontrou absolutamente patavina, porque não tem Preste João nenhum. Olha, tudo bem, a Etiópia é cristã, sempre foi cristã, mas não tinha nenhum Preste João por ali, entendeu? Então essa história toda de encontrar o Preste João, que ia ser a chave para você finalmente derrotar os discípulos de Mahoma, né, de Maomé, veja, narrativas completamente fantasiosas. E vale lembrar também que numa dessas expedições salvadoras, sei lá do que, da cristandade, o rei Sebastião de Portugal morre sem deixar herdeiros. Ai meu Deus do céu, quem vai ser herdeiro? E aí vai ver quem vai ser, quem não vai ser. Quando você olha todo aquele jogo, naquele quebra-cabeças de quem pode ser herdeiro de quem, adivinha quem ia ser herdeiro do cara e quem acabou sendo? Um espanhol, o rei da Espanha. Então veja, o cara morre sem deixar herdeiros, né? Adivinha para quem acaba indo a coroa, acaba indo para o rei da Espanha. Agora finalmente eu entendi porque durante algum tempo Portugal e Espanha eram uma coisa só, por causa dessa confusão. Certo? Certo. Mas aí também, obviamente, vem a crença que persiste durante décadas e séculos que o Sebastião não morreu. Ele vai voltar, é o sebastianismo. O sebastianismo ele não morreu, a gente não precisa se sujeitar aos espanhóis, nós seremos Make Portugal Great Again, porque Dom Sebastião vai voltar provavelmente de braços dados e beijando na boca o Preste João e o Elvis Presley e não sei mais quem. Então, veja, estudar a história é uma coisa bastante curiosa, a gente aprende muito sobre a capacidade absolutamente extraordinária dos seres humanos de acreditar em absolutamente qualquer coisa. Raríssimos e raríssimos, espero não ter feito digressões demais, né? Pelo menos hoje eu estou um pouco mais inspirado do que ontem. Ontem eu estava à beira de simplesmente jogar tudo para cima porque nada faz diferença, mas vamos lá, né? Afinal, a gente tem que levar adiante essa chama e obrigado a vocês pela companhia e pelo apoio, inclusive, dos Super Raríssimos, que todo mês aí ajudam o Radinho a pagar suas próprias contas. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.